Cristiano. Acho que ele não consegue falar, mas Cristiano tá pelo chat aqui, tá? Se precisar de alguma ajudinha, primeiro, boa tarde aí, boa noite para alguns, né? Depende de como encarar. Só vamos esperar mais um pouquinho. A gente não tem muitos confirmados, mas vamos esperar só mais uns minutinhos para o pessoal chegar e a gente começa, tá? Se você quiser falar alguma coisa, Cristiano, você pode avisar que a gente consegue liberar seu microfone, tá? Aí depois a gente vai abrir um pouquinho para dúvidas e aí você fala também com a gente, beleza? Perfeito, Cristiano, obrigadão. A gente já vai começar aqui daqui uns minutinhos. Cristiano é pai de aluno? Chegou a Ana Paula. Boa noite, Ana Paula, tudo bom? A gente só está esperando uns minutinhos aqui para começar. Para as outras pessoas aí que se inscreveram entrarem também, a gente já começa. O microfone não está aberto, tá, Ana? Mas se você quiser falar alguma coisa, você pode escrever pelo chat, a gente vai respondendo as perguntas. Ou também depois a gente consegue abrir o microfone e você pergunta para a gente também, tá? Só avisar e a gente abre aqui para vocês. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde, Ana Paula. Prazer tê-los aqui com a gente. Meu nome é Luiz Chantre, sou do Berlitz. Trabalho com a parte de qualidade e treinamento dos professores. Prazer conhecê-los. A gente vai gravar, Caio? Estamos gravando já, depois a gente vai disponibilizar isso para os pais também, né, para quem quiser assistir. Só vou esperar mais uns segundinhos aí para respeitar até aí o Cristiano e a Ana, que chegaram no horário, e a gente já começa. Até como vai ficar gravado, aí se alguém perder algum pedaço, depois pode assistir tranquilamente. Espera só até mais um minutinho e a gente já começa. Eu também tenho um filho que chama Vitor. Bom, pessoal, já deu 5 minutinhos, eu acho que é legal, a gente vamos começar já, para respeitar aí o tempo do pessoal que chegou no horário. Está gravado, então acho que fica tranquilo. Boa. Eu vou dividir minha tela aqui com vocês. Na realidade, Ana e Cristina, a gente tem uma apresentaçãozinha para mostrar para vocês, tá? É muito mais para ilustrar aqui algumas coisas que a gente vai falar para vocês. Bate-papo mesmo, tá? Sintam-se à vontade para, a qualquer momento, chamar a gente aí pelo chat, dá para abrir o microfone. Então, a gente está aqui para ajudar vocês. Bom, vou começar primeiro, acho que a gente acabou não se apresentando, né? Meu nome é Caio, eu trabalho na parte de marketing aqui do Berlitz, então a gente está ajudando bastante a Fito com esse projeto, é um projeto que a gente acredita muito e sabe da importância que é aprender um segundo idioma, né? Para qualquer pessoa, né? Seja para fins profissionais, seja para fins pessoais, e o quanto é importante, e na realidade não só é importante, mas o quanto ajuda você começar o quanto antes, né? Então, eu até falo por experiência própria, eu comecei a aprender inglês depois de velho, assim, né? Já tinha, sei lá, uns 18, 19 anos, e eu fico pensando que se eu tivesse começado talvez mais cedo, teria sido muito mais fácil minha caminhada, e acho que é um pouco disso que a gente quer trazer aqui para vocês.
Acho que primeiro apresentar o Berlitz, acho que, bom, até o Cristiano falou que ele já é pai de um aluno nosso, então ele já conhece a marca. Mas falar um pouquinho de quem a gente é, trazer um pouquinho do que a gente está oferecendo para esse segundo semestre, dessa parceria que a gente já começou desde 2020, na realidade, né? E ofertando aí para o primeiro semestre desse ano e vai continuar agora para o segundo semestre e também para o primeiro semestre do ano que vem, né? Então, foi acho que só o primeiro semestre, né? Agora até julho de muitos, e a ideia é que a gente passe um pouquinho do que a gente faz, do que a gente já fez na fita, a gente trouxe algumas coisinhas para mostrar para vocês do que a gente já fez aqui também, e esse é um pouco do resumo, tá? Então, de qualquer maneira, qualquer coisinha, qualquer dúvida, podem interromper a gente, chama no chat, o Luiz está aqui para ajudar a gente, a Giovana também, que trabalha na nossa equipe, e a gente está por aqui para bater papo mesmo e falar um pouquinho do que a gente tem feito, tá? Luiz, eu não sei se você já se apresentou brevemente, mas acho que seria legal você dar uma... Não, eu inclusive recomendo, Caio, que se a gente puder deixar o microfone deles aberto, são só nós 4, eu acho que Boa, a gente feito. pode, né? A gente pode bater papo, vocês abrem o microfone, dão boa noite, a hora que vocês quiserem, e a gente conversa. Cristiano, legal que o seu filho tentou no primeiro semestre e não dava o horário. A gente, na verdade, agora está tentando montar alguma turma agora no meio, que comece agora e termine no meio do ano que vem, mas nós vamos ter oportunidade no começo do ano que vem também de ter bastante gente fazendo aula com a gente. Eu sou o Luiz Chantre, eu sou diretor de qualidade de treinamento, sou responsável pela parte de qualidade das aulas. Estou no Berlitz há 21 anos, tenho paixão pela nossa marca, pelo que a gente faz, a nossa missão. E toda vez que a gente vem conversar com alguém que não nos conhece, é uma honra para nós, porque você tem que acreditar muito no que você faz e no que você entrega para você poder falar de coração aberto. Então, nós estamos aqui de coração aberto para realmente trazer para vocês o que é o programa do Berlitz, como funciona, e se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, abre o microfone, pode falar, é para ser bem um bate-papo mesmo, tá? Beleza. Obrigado, Luiz, pela apresentação. Pessoal, eu vou começar aqui até para a gente não atrasar muito o cronograma. Eu só vou fechar minha câmera aqui, porque eu tenho outra tela, senão vocês vão ficar me vendo de lado aqui, eu vou dividir minha tela, eu não vou ver vocês, tá? Então, qualquer coisa, qualquer pergunta, como eu não vou estar vendo o chat, me interrompe, tá? Pode interromper, não tem problema, que a gente vai batendo papo aqui. Vocês estão vendo minha tela normal, né? Sim. Show, beleza. Vamos continuar aqui, então. Bom, primeiro, acho que de novo agradecer aí vocês pelo tempo, né, pela disponibilidade. De maneira resumida, a gente trouxe 4 tópicos aqui para vocês, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho de quem é o Berlitz, porque é importante aprender inglês desde já, né? E o Luiz também vai entrar nessa questão do método, né? Então, como ele mencionou aí para vocês, ele é o nosso especialista de método do Brasil, né? Então, o método Berlitz, ele é padronizado no mundo inteiro, e o Luiz vai trazer um pouquinho de como funciona o método com uma visão mais técnica, né? Para vocês também. E o que a gente está trazendo para este segundo semestre da FIT, tá? Então, basicamente, são esses 4 temas. Eu vou tentar passar um pouquinho mais rápido pelo quem somos nós e por que aprender inglês desde já, para a gente poder focar na parte do método, que normalmente os pais têm mais dúvidas, e também no que a gente vai oferecer de oferta. E aí, qualquer questão, vão me parando aí, a gente vai trocando ideia. Bom, primeiro falar um pouquinho de quem é o Berlitz, né? O Berlitz é uma marca global, acho que essa é uma das frases que resume bastante a gente. Segmento de educação é meio difícil se encontrar marcas globais, né? Porque a educação muda muito de um país para o outro, mas nesse setor de idiomas, né? De fato, o aprendizado de idioma ele é mais fácil de ser oferecido para diferentes mercados. A gente acaba encontrando umas empresas globais. O Berlitz é uma delas, né? Surgimos lá em 1878, então a gente tem mais de 140 anos de história. Aconteceu muita coisa aí nesses 140 anos. O Berlitz surgiu como um método muito revolucionário na época, ali em 1838, e um método que foi desenvolvido durante todo esse tempo, e o Luiz vai explorar isso melhor como ele funciona para vocês, mas método que praticamente funciona para basicamente qualquer idioma, né? Então, a gente ensina mais de 50 idiomas, entre eles o inglês, claro que é o carro-chefe mais buscado, mas é um método que funciona muito bem para qualquer idioma pelo fato de ser um método natural, né? Então, da mesma maneira que quando você está aprendendo o seu idioma nativo,
você aprende de uma maneira natural, né? Ninguém abre um livro na sua frente, te ensina a falar o idioma, você vai aprendendo com contexto, com utilização, com experiência. O Bullet simula muito essa experiência e por isso é uma experiência muito agradável, tanto para o aluno quanto para o professor, e algo que funciona para diferentes faixas etárias, né? Então, a gente tem cursos desde, de verdade, crianças de 2 anos, 1 ano, até onde for do limite da idade que a pessoa quiser estudar. Então, é um método que funciona muito bem para diferentes faixas etárias também. Como uma empresa global, né, o Bullets também, na realidade, é uma corporação, né, então a gente tem mais de uma empresa que faz parte do grupo, né, basicamente a ILS, talvez uma marca que às vezes é mais conhecida por quem faz intercâmbio, então existem alguns centros dentro de universidades da ILS que fazem parte também da oferta do Bullets, né, então a gente acaba vendendo os cursos da ILS, e a ILS também vende os cursos do Bullets, e também é uma das coisas que reforça a nossa presença global, né? Além disso, uma das coisas que é importante falar, eu falei um pouquinho da metodologia ser padronizada. A nossa metodologia ela é padronizada no mundo inteiro, então, do aluno que está aqui na América do Sul até o aluno que está aqui na África, ele vai estudar com o mesmo material de ensino, com a mesma quantidade de aulas, com a mesma metodologia, com o mesmo padrão de qualidade, que é muito importante dizer também. E, além disso, a gente tem algumas associações de conteúdos acadêmicos, né, como, por exemplo, National Geographic, que é parte, por exemplo, do material de kits, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, Time Warner, Oxford, existem algumas empresas que são parceiras do Bullets a nível global, tanto do ponto de vista de oferta como de material didático também. Nessa história aí, né, o Bullets começou nos Estados Unidos ali em 1878, se expandiu pelo mundo inteiro. Esse aqui é um pouquinho do mapa que a gente tem hoje, né? Então, tem basicamente em todos os continentes, né? Tem uma atuação global, de fato, né? Em todos os continentes. Alguns países com operações próprias, outros com operações franqueadas, mas sempre com o mesmo padrão de qualidade, sempre com a mesma metodologia pelo mundo inteiro e com o mesmo comprometimento com os nossos alunos, né? Então, aqui um pouco dos dados que resumem, né? Mais de 500 escolas, 70 países do mundo inteiro, e mais de 50 idiomas. E, além disso, a nossa oferta ela vai desde aulas presenciais, né? Então, aulas que você faz na escola, então pode ser tanto uma escola nossa como um parceiro, para estudar dentro de uma empresa, estudar dentro de uma universidade, né? Claro que agora com a pandemia nós não estamos oferecendo aula presencial, mas é um pouco do padrão que a gente pratica também. E também aulas online, né? Então, a aula online ela acabou ficando muito em foco por conta da pandemia. É importante reforçar que o Birds tem muita experiência, né, na parte de aula online. Só como referência, a gente dá aula com este modelo online, né, ou seja, com professor remoto, desde 2003. Então, faz muito tempo que o Birds faz isso e veio desenvolvendo seus produtos também para este lado online, sempre com a mesma metodologia, tá? A mesma aula que você tem no presencial e a aula que você vai ter no online. E acho que como essência, né, uma das coisas que a gente gosta de trazer muito, o que a gente oferece como empresa, né? O que a gente acredita como empresa. E, de fato, a gente acredita através do idioma, melhorar a vida das pessoas mundialmente por meio de idioma e cultura. Então, quando a gente fala de idioma, muitas vezes a gente associa só como uma questão de eu vou ter uma melhor oportunidade profissional, eu vou conseguir estudar numa universidade do exterior. E claro que muitas vezes a gente olha o fim, né, que é exatamente isso que a gente está falando, mas no Birds a gente também é muito preocupado com o meio, né? Então, que você aprenda da maneira correta, que você aprenda a falar com os traços culturais de cada idioma, que são diferentes, né? Então, existem condições culturais que são diferentes em português, são diferentes em espanhol, e são diferentes em inglês. Então, a gente também acredita que aprender isso faz parte da experiência de aprender o idioma, que é muito importante para que você consiga aplicar esse idioma da melhor maneira, seja ele pelo fim, né, quando a gente está falando profissional, pessoal, e aí é uma coisa realmente muito pessoal, né? Cada pessoa vai ter um desafio diferente, talvez uma motivação diferente para aprender o idioma, e o Bullets gosta de preparar essas pessoas para que elas possam atingir esses objetivos, sempre por meio de idioma e cultura. Então, isso está muito na raiz do Bullets, né? Ensinar por meio de idioma e de cultura, trazendo aspectos culturais do idioma. A gente vai falar um pouquinho também, principalmente quando a gente falar
de material didático, né? Uma coisa que é importante falar é que, nesse sentido, uma das coisas que a gente mais preza é o aluno aprender a falar e a falar com confiança, né? Então, a nossa metodologia ela é 100% voltada para a fala de uma maneira natural. Então, você vai aprender gramática, você vai aprender as estruturas de escrita do idioma, mas sempre produzindo dentro da aula e falando com confiança de uma maneira natural, né? Então, muito parecido, como eu falei, né, anteriormente, como você aprende um novo idioma, né? Quando você é criança. Você não abre um livro e sai aprendendo de uma vez, depois você até estuda na parte mais detalhada da gramática, mas a base do idioma você adquire, e é exatamente isso que a gente propõe aqui com o Bird. E aí, nessa história de mais de 140 anos, a gente conquistou alguns clientes a nível global, né? Então, há muitas parcerias com empresas grandes como Coca-Cola, Heineken, Abbott. Então, são contratos que a gente tem global e empresas grandes que confiam na qualidade do Brands para desenvolver seus funcionários para aprender qualquer um dos 50 idiomas que a gente tem. E também, a nível local, a gente trabalha em algumas outras empresas também, então, como a Uber, a Nestlé, Natura, Bayer, a gente tem uma escola dentro da Bayer, Santander, parceria, Itaú também. Aí dentro de educação também, por exemplo, o Birds ele é responsável pelo ensino dentro do curso de Relações Internacionais da ESPM, que é a Faculdade de Preconceituada aqui de São Paulo, do ensino de idioma para esse curso, é um curso que você necessita de fato do idioma para desenvolver a profissão. Então, a gente conquistou a confiança de muitas empresas ao longo do tempo, é uma história que a gente tem muito orgulho, que a gente quer que já durou 140 anos, a gente quer que continue por mais 140 anos e quantos anos vierem pela frente. E falando aqui um pouquinho dos motivos, eu acho que eu falei um pouco de quem é a gente, né, de quem é o Birds, como a gente chegou até aqui, de onde a gente veio, de onde a gente está. Mas aí para vocês, né, pais de alunos, acho que uma das coisas mais importantes é como isso aplica para a realidade do meu filho, né? Então, por que é importante ele aprender inglês desde já? Então, pensando nisso, a gente trouxe alguns dados, alguns fatores mais para mostrar isso para vocês. Então, eu acho que em nenhum momento acho que da história, acho que principalmente agora que a gente está na pandemia e um pouco mais confinado e se utilizando muito de canais digitais, nunca foi tão fácil a gente ter acesso ao mundo, né? Então, saber o que está acontecendo do outro lado do mundo. Até eu falei um pouquinho da pandemia, a gente hoje tem dados em tempo real do que está acontecendo nos outros lugares, coisas que há um tempo atrás seria inimaginável, muito difícil de obter para uma pessoa que não trabalhasse com uma coisa nesse sentido, né? Ou tivesse algum poder aí de acesso à informação maior do que a média das pessoas. Então, a gente está falando de um mundo que está cada vez mais conectado e que é muito fácil a gente ter acesso a outras culturas, né? Então, a gente viu a febre que virou K-pop, não só no Brasil, né, mas no mundo inteiro, as crianças apaixonadas aí pelo idioma coreano por conta da influência do K-pop. A gente vê o mundo cada vez mais voltado para a produção de conteúdo, então conteúdo no TikTok, que vem conteúdo em outras línguas, gamers que se comunicam com o mundo inteiro e também usam o idioma como uma ferramenta para que isso possa acontecer. Então, dentro desse cenário, a gente trouxe um dado aqui que uma pesquisa que saiu aqui do Spotify em fevereiro de 2019, né, 60% dos millennials e da geração Z, né, que são a geração agora até acho que talvez um pouquinho mais velha aí do que os alunos da FIT, não, talvez os mais velhos estejam na geração Z, mas dessa geração que talvez seja a primeira que foi realmente conectada, né, que já nasceu conectada, 60% deles são amigos online de alguém de um país diferente, ou seja, você não conheceu a pessoa né, presencialmente, mas você fez amizade com uma pessoa de um outro país. E 35% de cidadão muito legal se identificam mais como um cidadão global do que como um cidadão do seu país. Então, um dos pontos de ter uma liberdade tão grande de informação é um mundo sem barreiras, né? É um mundo sem barreiras para você conhecer uma outra cultura, para você conversar de alguém de outro país. E é muito importante entender que essas pessoas que experienciaram isso, elas se enxergam como cidadãos globais, porque realmente elas não veem fronteiras que eram vistas antes por outras pessoas. Então, é muito legal, porque eu acho que isso é uma tendência que veio para ficar, e, de fato, você se enxergando como um cidadão global, o idioma é uma ferramenta muito necessária para que você possa se sentir inserido nesse contexto, né? Se comunicar com confiança e realmente
consumir cultura de outros lugares e ter boas experiências com essas culturas também. Então, claro que, pensando nisso que eu falei, é muito importante que, para essa geração, desenvolver habilidades linguísticas e consciência cultural, né? Sobre a cultura que você está abordando, sobre o idioma que você está aprendendo desde cedo. Então, tem toda essa questão de como essa geração enxerga o mundo e como aprender o idioma tem uma relação muito boa com isso. E, além disso, aprender o idioma traz vantagens para os alunos que elas não são necessariamente voltadas à produção linguística, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, a gente trouxe aqui alguns benefícios, tá, de uma outra pesquisa aqui, de que crianças e adolescentes que aprenderam outro idioma, elas costumam ter notas mais altas em testes. Então, essas habilidades que você desenvolve quando você é uma criança aprendendo um outro idioma, elas vão ser carregadas pelo resto da sua vida. Então, seu filho, né, aí a criança começa aprendendo o inglês hoje, ela aprende inglês super bem, começa a performar melhor na prova, aí no futuro vai ter a necessidade, não sei, de aprender um mandarim, um espanhol, vai ser uma pessoa que vai estar muito mais preparada para experienciar situações como essa e para viver elas da melhor maneira. Então, é muito importante que, além de o aluno adquirir idioma mais fácil quando é criança, né, é muito mais fácil uma criança aprender idioma do que para um adulto, eles levam pontos que vão ser importantes para a vida inteira, não só para o aprendizado do idioma, mas para outras esferas da vida, como a gente falou aqui, por exemplo, no caso do teste, né? Claro que está numa realidade de escola, mas isso pode ser levado para outras frentes também. E aí, seguindo esse raciocínio, a gente trouxe, acho que 3 motivos, tá? Não vou me alongar muito mais aqui, porque acho que seria legal a gente falar um pouquinho do método, mas alguns motivos por que é importante aprender inglês desde já, né? Primeiro, aprendizado mais rápido, né? Crianças e adolescentes têm mais facilidade para aprender um novo idioma do que adultos. Abre um universo de novas oportunidades, como eu falei lá no começo, novas oportunidades é uma coisa muito, acho que subjetiva até, e propositalmente subjetiva, né? Então, o que pode ser uma coisa muito legal para você, pode ser uma coisa que não é muito legal para mim, e a gente tem desejos completamente diferentes. Então, você pode estar querendo aprender inglês agora porque você quer virar um youtuber, e você quer falar com pessoas de outro país, mas você não tem pretensão nenhuma de morar fora. Ou você pode estar aprendendo inglês agora porque você tem um desejo de morar fora do país e trabalhar fora do país. Então, acho que um dos pontos que é importante claro que nessa idade muitas vezes isso não está muito claro para a criança, né? Então, ninguém espera que já nessa altura da vida a criança já tenha decidido todos esses pontos, mas aprender um novo idioma deixa ela mais preparada para quando essas oportunidades surgirem, para que ela possa assumir essas oportunidades com maior naturalidade. Então, acho que é uma coisa muito importante e que deixa as crianças num outro estágio para boas oportunidades da vida. E também pensando na parte mais objetiva, né, melhores salários no futuro, né? Então, tem uma pesquisa aqui salarial da Cato, que a gente trouxe como referência, que quem fala inglês em cargos de gerência, por exemplo, eles fizeram uma pesquisa voltada para cargos de gerência, comparado ao profissional do mesmo cargo hierárquico ganha salário até 70% maior. Então, além de abrir mundo para um universo de oportunidades que pode ser de acordo com os anseios de cada um, também proporciona esse ganho profissional, e ainda mais num país como o Brasil, que tem aproximadamente 5% só de pessoas da população inteira que fala inglês em algum nível de proficiência, e desses 5%, apenas 1% é considerado fluente ou com nível avançado. Então, de fato, falar inglês e falar inglês bem já coloca em destaque qualquer pessoa no mercado como o Brasil, que é um mercado muito competitivo, um mercado muito grande, né? Então, existe bastante oportunidade para quem sabe falar um idioma, principalmente se essa pessoa já entra no mercado de trabalho com essa habilidade, né? Então, é uma coisa muito importante, pensando no futuro também. Quanto antes começar, mais tempo você tem para se desenvolver e atingir essa proficiência mais rapidamente e uma proficiência melhor, né? Claro que o idioma é uma coisa que nunca termina, você nunca para de aprender o idioma, né? A gente, mesmo no nosso idioma nativo, você sempre tem uma palavra que você não sabe, uma expressão que você nunca tinha ouvido, e o aprendizado da língua estrangeira é a mesma coisa, né? Então, quanto antes você começar, mais tempo de exposição você vai ter, melhor você vai aprender esse idioma,
e, consequentemente, melhor você vai falar esse idioma. Então, acho que esse é um pouquinho do resumo, né, do que a gente acredita, porque é importante aprender inglês desde criança, e porque a gente acredita muito nesse projeto da FITO, que é uma instituição incrível e que tem toda essa questão de aprendizado prático para os alunos também, uma instituição que está se reinventando aí depois da pandemia também, que a gente acredita muito nessa parceria, que começou agora nesse ano e vai continuar aí por muito tempo, com certeza. Eu queria convidar agora o Luiz. Luiz, eu vou passando os slides aqui para você, tá? Eu acho que seria mais fácil mesmo, tá? Tá bom. Primeiro, boa noite, Heloísa, que chegou, né, Heloísa? Tudo bem? Passa o microfone para a Heloísa também, Caio, por favor, para ela Só um poder segundinho aqui. interagir. Acho que eu tenho que abrir a listinha aqui. Para ela poder interagir com a gente. Boa noite, Luísa. Acho que agora deu certo. Isso, é só vocês abrirem o microfone, vocês podem falar. Primeiramente, eu queria saber se vocês tiveram alguma dúvida em tudo que o Caio apresentou com relação ao Berlitz, né? Deixo aberto aí para vocês comentarem, se vocês já conheciam a gente, se não conheciam, se tem alguma dúvida, alguma coisa que queiram comentar ou perguntar. Não, tranquilo. Tá, acho que foi bem colocado aí a apresentação. Já conhecia, não conhecia de ter participado, vamos dizer assim, da BETS, mas o nome é bem conhecido, né? Então, legal, Cristiano. Você já estudou inglês em algum lugar, Cristiano? cara, eu sou um caso, aquele típico caso que vocês comentaram aí, né? Comecei tarde, detestei, aí fui trabalhar numa empresa mexicana, adorei o espanhol, e o inglês era só realmente, sabe aquela famosa frase para subir no ônibus? Sei. Então sempre foi isso, né? Eu criei uma versão muito grande ao inglês, até fazer um método totalmente não tradicional, vamos dizer assim, né? Então eu me dei muito bem com o método da YouMove, né? Que é acho que não existe mais, Conheço. ela foi migrada aí era um braço da WhatsApp. Da WhatsApp, isso. Aí ela acabou a WhatsApp tirando aí o Move e colocou tudo como WhatsApp, né? O que eu gostava era não ter a pressão de ter que fazer prova, ter que fazer aquela coisa, sabe? Muito Legal. Tradicional. Cara, eu detesto, eu odeio estudar. Ninguém gosta de ser testado, ninguém gosta. Mas o legal da idade que os filhos da gente estão é que é mais agradável, você tem menos pressão e você tem menos medo de errar, você está num momento que o cérebro está desenvolvendo ainda, então existe uma grande diferença de aprender um idioma, qualquer idioma, quando você tem de 2 até 14 e depois dos 15, 16 anos. É uma diferença biológica mesmo. O nosso cérebro, ele meio que fecha o ouvido para novos sons a partir de uma certa idade. Por isso que é tão difícil, não sei, Ana Paula, Heloísa, quando aprendem o inglês e começaram a aprender inglês depois dos 20, dos 30, de reproduzir uma palavra com o som que ela tem. Não sei se vocês já perceberam isso. O professor fica three, e não sai o three, sai tree. Não sei se vocês já passaram por isso. Sim, boa noite, pessoal. Boa noite, Ana Paula. Eu gostei muito aí do início da apresentação, não conhecia, fiquei muito interessada. Meu filho entrou na FITO agora, no meio do ano. Legal. E antes de vocês lançarem aqui a proposta, eu já tinha mensagem perguntando se abriria. Então, fiquei bastante feliz de terem aberto. Eu acho que agora vocês vão dar continuidade aí na parte onde eu teria dúvidas, que, assim, meu filho ele entende bastante, né? E aí eu queria entender um pouquinho como é que vai ser aí o nivelamento. Então, Ana Paula, a gente está tentando formar turmas agora para esse início do segundo semestre, né? Uhum. E é muito pouca gente que entra agora, então nós vamos ver quem tem interesse e vamos ver como é que a gente vai fazer, se a gente vai colocar nos grupos que estão abertos,
se a gente vai conseguir nivelar e adequar, ou se a gente vai conseguir montar turmas novas. Então, a gente ainda não tem gente suficiente nem para a gente pensar. A gente está fazendo essa captação e a gente tem 5 turmas já andando desde o começo e, com certeza, vamos ter muitas turmas no virar do ano, né? Então, agora, neste momento, a gente depende de gente que queira fazer aula para a gente montar a turma. Só que o tempo tá curto, né, Caio? A gente, na parte de captação, a gente não teve muita gente interessada, porque eu acho que é meio de semestre ainda, né? Não está bem no... Exatamente, eu acho que é natural, né? Agora, acho que as rotinas já estão mais definidas, é natural, né? Mas, como o Luiz falou, a gente está com matrículas abertas, eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas até terça-feira da semana que vem. E aí, com a expectativa de formar pelo menos um grupo. A gente queria pelo menos um grupo a mais para a gente começar agora, né? E aí o nivelamento, Ana Paula, a gente precisa ter pessoas. O seu filho, por exemplo, a gente pode nivelar, inclusive, vamos dizer que não monte uma turma, mas você queira matricular seu filho, a gente pode verificar uma possibilidade para ver se ele se encaixa em algum dos grupos abertos, entendeu? Como você disse que ele já fala, né? Então, ele já fala, já entende, a gente tem grupos de idades diferentes e de níveis diferentes. Então, todo mundo que quiser estudar, a gente pode tentar ajudar de alguma forma ou de outra, tá bom? Exatamente. Legal. Nada. Falar um pouquinho agora do método. Essa slide aqui para você ver se vai ficar melhor. Aí, ó. Prontinho. Na verdade, o grande diferencial do Berlitz, isso que o Caio está mostrando, é o acompanhamento fora da sala de aula, né? Nós temos uma equipe de back-office que observa as aulas que estão sendo dadas, verifica se os alunos faltaram. Se os alunos faltaram, a gente manda e-mail para o pai. Se aconteceu alguma coisa na aula fora do padrão, a gente entra em contato com o pai. Nós avaliamos os alunos em todas as aulas e se tiver algum aluno ficando para trás por causa de desempenho, a gente tem todo um apoio que a gente dá aos professores. Esses professores planejam e fazem um projeto de semestre que os alunos apresentam no final do semestre, que é um orgulho danado para a gente vai mostrar para vocês. A gente acompanha também se eles estão dentro do ritmo, se o conteúdo está sendo dado dentro do padrão, se os alunos estão aproveitando, a gente checa o homework dos alunos, pede para eles fazerem os exercícios na plataforma. E a aula, gente, ela é dentro dos 5 princípios do Berlitz, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Mas é uma aula falada só em inglês, mesmo no nível mais básico da criança. A partir de 4 anos, a gente só ministra a aula dentro do idioma-alvo, do momento 1, né? Então, o professor não fala outro idioma na aula. Se o aluno fala português, ele pede para o aluno tentar falar inglês. A aula é totalmente direcionada ao desenvolvimento de fala e de compreensão, né? Nós trabalhamos a parte gramatical não de uma forma explícita, mas de uma forma que faz parte do aprendizado de conteúdo, sem que o aluno tenha que memorizar regras, sem que ele tenha que preencher lacuna. Ele descobre padrões de gramática ao aprender novos conceitos. Existe um ciclo de aula que tem que acontecer em todos os momentos, que a aula tem que começar com uma revisão. Nessa revisão, ele tem que lembrar o que foi feito na aula anterior, os alunos têm que verbalizar o que eles lembram da aula. Depois, esse professor, junto com esses alunos, define o objetivo da aula de hoje. E aí a aula fica toda concentrada em aprender novos conceitos através de técnicas, repetir esses conceitos com compreensão, serem corrigidos no momento ali de apresentação de novo conteúdo. Não é uma aula expositiva, onde o professor fala, o aluno só ouve. O professor o tempo todo fala e o aluno repete, ou fala e o aluno responde, ou os alunos falam entre si, ou se perguntam entre si. Existe momento de apresentação, momento de prática e momento de produção final, que é onde eles têm que mostrar se o que eles colocaram no objetivo de aula inicial, eles alcançaram através da produção oral no fim. É uma aula onde os alunos se ajudam, estão sempre em salas, breakout rooms, separados, estão sempre desenvolvendo o cooperativismo dentro do que é a colaboração de aprendizado, estão sempre
trabalhando com creative skills, que são habilidades criativas, alinhadas ao BNCC, que é o nosso novo marco de educação. Nosso material é da NetGeo, que é um material da National Geographic. O Berlitz tem parceria mundial com esse material. E todo ele é feito com cuidado, de acordo com a faixa etária, para que os alunos tenham como objetivo não aprender inglês, mas se tornarem melhores cidadãos do mundo. Então, o Berlitz, ele não ensina idioma, ele ajuda as pessoas a alcançarem os objetivos de vida deles. E quando a gente fala de Kids and Teens, a nossa proposta é uma proposta de valor, onde a gente quer respeito dentro da sala de aula, colaboração, a gente quer paixão pelo que está fazendo, a gente quer pensar no mundo diferente. Dentro da faixa etária que a criança está, maturação cerebral, por exemplo, o material é apropriado para essa criança e o approach da aula é apropriado para essa criança. Então, como vocês podem ver, os alunos de 4 a 7, nós chamamos eles de discoverers, porque dentro da maturação do cérebro, a criança que tem entre 4 e 5, 6, 7 anos, quem tem criança dessa idade, tudo que acontece é em torno dele, é eu quero, meu mundo, minhas coisas, minha lição, minha aula, minha professora, minha mãe. Já os alunos de 8 a 11, eles passaram por essa parte e estão agora explorando o mundo em volta deles. E essas são as crianças mais gostosas de dar aula, porque tudo que é proposto, elas querem fazer. Tudo que o professor propõe, eles estão afim, porque eles estão explorando o mundo novo de idioma. Então, essas crianças de 8 a 11, elas observam o que tem ao redor delas e começam a comparar com o que eles têm dentro de casa. Então, uma aula onde uma garça-mãe, por exemplo, deixa de voar, ela tem um problema nas asas, nos nossos materiais, e os filhos dessa garça não aprendem a voar porque a mamãe não consegue mais voar, vem um ser humano, um rapaz, faz uma engenhoca e desenvolve o jeito de ensinar a garça a voar de novo para ensinar os bebezinhos a voar. Então, eles começam a observar e falar, nossa, a mãe não conseguia, mas teve uma ajuda, olha que legal. Então, eles começam a trazer para o mundo deles aquilo que eles estão vendo ao redor. O Achieve, que é de 12 a 15, é onde os hormônios estão à flor da pele desses adolescentes, onde eles querem resolver, eles têm a solução para tudo, eles querem conquistar. São crianças que a gente precisa estimular, tudo deixa eles cansados, tudo é chato para eles. E tudo pode ser maravilhoso. Então, o professor tem que estar aqui no gás, conseguindo se conectar com essas crianças, trazendo o aprendizado do idioma, mas dentro de algo relevante para eles. E o LEAD, que é acima de 16, é onde o córtex pré-frontal está acabando de terminar todas as funções executivas que a gente tem, que são controle inibitório, memória de trabalho, a questão de flexibilidade cognitiva. Esses são os adolescentes que vão mudar o mundo. Esses são as crianças que vão transformar uma caneta em algo que pode ser útil para o resto da humanidade, não vai mais gastar. Esses caras são maravilhosos para dar aula, porque eles têm soluções que a gente nunca imagina. Os nossos filhos, eu tenho filho de 17, filho de 20 e de 26. Os nossos filhos de 16, 17 anos, eles estão muito na frente da gente com relação à informação, muito na frente da gente com relação ao que eles têm de conhecimento. Não sei se vocês sentem isso. A maturidade de vida deles é muito diferente da nossa, mas o conhecimento que eles têm, a quantidade de coisas que eles têm acesso é absurda. Então, o que eu quero dizer é que o que a gente faz com paixão, e a gente faz através de um método de 143 anos. E o nosso resultado com as turmas, no início do nosso ano, essas turmas da FITO, nos trouxe muito orgulho, porque mesmo durante a pandemia, com aulas online, 20 alunos numa turma, a gente conseguiu que os alunos gostassem das aulas. Nós não tivemos uma reclamação de aluno que não gostou do professor, que não gostou da aula. Tivemos dificuldades de conexão de alguns alunos. Alunos que não gostam de abrir a câmera, alunos que não têm o costume de interagir, que estão começando a aprender. Então, tudo isso foi aprendizado.
mas toda aula que a gente ministra, ela tem um começo, meio e fim, ela tem conteúdo novo que tem que ser aprendido, tem prática, e eu encorajo os pais a perguntarem para os filhos qual foi o tema da aula de hoje. O que você aprendeu a fazer em inglês hoje? E pedir para eles reproduzirem para vocês. Bom, se vocês deixarem eu falar aqui, eu vou falar a noite inteira. Eu queria dar uma pincelada no que a gente faz, no como a gente trabalha. Eu sou um apaixonado pelo nosso método e apaixonado pelo que a gente ajuda as pessoas a mudarem o mundo delas. E eu convido vocês, pais, a conhecer um pouquinho mais da gente. Acho que a gente tem um vídeo, né, Caio? Eu vou até... Como você já passou pela explicação do método, então acho que seria legal a gente mostrar o vídeo. Mas deixa eles perguntar, acho que eu falei demais, sem parar. Não sei se alguém tem alguma dúvida. Por favor, gente. Não, já gostei bastante. Queria perguntar se você é o Você está professor, se falhando, tem Ana outros Paula, a professores. gente não conseguiu ouvir o que você falou. Deu uma cortada. Eu queria saber se você é o professor, se tem outros professores. Eu sou o professor dos professores. Eu sou o diretor de qualidade e treinamento. Eu tenho 170 professores abaixo da minha supervisão acadêmica. Entendi. Bom? Tá, joia. Gostei muito do que você comentou. Estou enxergando meu filho aí, né? Ele fez 15 agora. Ele nunca estudou inglês numa escola formal, a não ser o método que já tinha na própria escola dele, né? Mas essa geração aprende tudo com a informação, como você citou aí, né? Então, realmente... a gente precisa dar importância para eles darem importância. A Sim. gente precisa ouvir. A gente tem uma dificuldade grande de ouvir adolescente, gente. Eu sei porque eu tenho filho. Então, assim, a gente sempre tem a resposta para o que eles têm para dizer. E esses caras, eles têm tanta coisa para nos ensinar. E eu acho que é assim, um momento no mundo que a gente está, onde a gente precisa de coisas boas acontecendo. A gente precisa elevar a moral de todo mundo, e as nossas aulas vão ser aulas onde os professores eles se doam para fazer esses adolescentes, essas crianças aprenderem com felicidade, fazendo o que gostam. Ninguém é obrigado a ficar fazendo exercício escrito dentro da sala de aula, ninguém é obrigado a ficar preenchendo lacuna, ficar lendo em voz alta o que sem sentido, tá? Então, é diferente. E a gente tem um controle de qualidade das aulas, onde eu assisto às aulas, o meu time assiste às aulas, e a gente fala, olha, ajusta um pouquinho aqui, pede para repetir um pouquinho mais aqui, faz eles perguntarem entre si um pouco mais, aqui você explicou demais, aqui você explicou de menos, e isso é feito, e a gente manda uma ou outra aula para o nosso Quality Assurance Global. Eles assistem, nos dão algum feedback. O mais legal de tudo é que no Berlitz, se o aluno tem uma dúvida e o professor não tem a resposta, ele procura a mim. Se eu não tenho a dúvida, eu não tenho a resposta, eu vou atrás do global. Se o global não tem, ele pergunta para o superior. Então, a gente tem um arcabouço de conhecimento para garantir o que a gente promete. A gente não promete nada que a gente não possa cumprir. Mas a nossa promessa é simples. É entregar uma aula de qualidade, e a única coisa que a gente pede é que os alunos estejam presentes. Estar presente é estar na aula focado em aprender. Então, só esse é o recado. uma dúvida, né? Você comentou que as aulas são online nesse momento, é isso? E quando Sim, presenciais, elas são feitas ali no colégio mesmo, é isso? Nós não temos ainda a previsão de quando a gente vai poder dar aula presencial lá. Uhum. Esse ano eu sei que as aulas serão online, mas pode ser que no ano que vem a solução seja presencial. O importante é que vocês saibam que o método é o mesmo, online ou presencial. Ok. Pode falar, Heloísa. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Luísa. Desculpa a dificuldade, eu estou tentando falar, estou dirigindo aqui, eu coloquei o celular agora para Presta atenção lá no trânsito, Heloísa, pelo amor de Deus. Não, agora tá legal, agora eu consigo. Eu tenho algumas dúvidas. Uma era sobre o método online mesmo e presencial, que por mais que a gente entenda ser utilizado o mesmo método, a diferença é grande, né? A gente sabe que a gente precisa
dar apoio para as crianças na escola, já no estudo normal, já em casa. Eu pelo menos sofro um pouquinho com isso, de dividir ali meu tempo para dar esse suporte. E hoje no inglês, pelo menos pelo meu filho, eu tenho que separar um tempo também para ajudar ele ali na pronúncia, nos deveres de casa, porque ele não consegue desenvolver sozinho. Então, eu estou bem inclinada também a colocar o Lucas para participar. Ele tem 11 anos. E eu acredito que seja um meu momento ideal ali para ele já começar a focar no inglês. Mais uma dúvida. Esse método, você compartilhou um slide ali que você mostra os períodos, né, das idades de 6 a 8, de 11 a 15, se eu não me engano, que mostra ali quais são os focos que você vai voltado até o perfil do aluno, né, por conta da idade. Exemplo, se meu filho ingressa com vocês, começa a estudar esse ano, vocês têm um plano de evolução, né, interno, etc. e tal. Como é que funciona esse plano? Ele tem um período determinado, exemplo? Tem 6 anos de estudo, 5 anos de estudo, tem alguma coisa... Poxa, eu queria poder responder isso para você de coração, Uma porque a previsão. gente começou agora, Heloísa. A gente começou agora o projeto na Fito, né? Uhum. Nosso objetivo é que esses alunos saiam falando inglês. E a gente trabalhou só 5 meses, por enquanto. Então, assim, os alunos começaram no nível básico dentro da idade deles. Cada ano eles mudam um nível. E uma criança que com 11 anos começa com a gente ali entre 11 e o 12, por exemplo, que não sabe nada de inglês, em 4 anos tem que falar um inglês tranquilo, fazendo ótimo. aulas com a gente. Ótimo. Isso é mais ou menos o escopo. É 4 anos, só que, por exemplo, da idade 4 a 7, ele não fala inglês fluente aos 7. Por quê? Por que ele não fala? Porque dentro da idade dele ele não fala português completo. Ele só fala aquilo que é importante para ele. Então, já a partir do 8, ele começa a melhorar a absorção de novos conteúdos, complexidades gramaticais. Você não consegue chegar para uma criança de 6 anos e pedir para ele explicar próclise, mesóclise e ênclise. Sim. Ele não teve exposição a isso. Então, ele consegue se virar e falar dentro do mundo dele, explicar as coisas que ele faz, descrever o que ele gosta. E dentro da idade de 8 a 11, se já começa a trabalhar flexibilidade cognitiva e problemas a serem resolvidos. Então, é isso. De novo, eu falo, tá, Heloísa? Mesma coisa que eu falei para a Ana Paula. Se vocês quiserem que seus filhos entrem agora e a gente não tiver aluno para montar a turma, falem com o Caio, né, Caio? A gente vê o que a gente faz para, de repente, eles assistem uma aula experimental nos grupos que nós temos para conhecer, e se eles gostarem, a gente fizer um nivelamento e falar, não, dá para você acompanhar daqui até o final. Você termina esse ano com esse grupo e começa no ano que vem com esse mesmo grupo, já no outro nível. Depende do nível da criança. Eu não tenho como dizer para você se dá ou não dá sem eu fazer um nivelamento dessa criança. Entendi. A pergunta é mais pelo planejamento mesmo, porque se ele ingressa, a gente entende, até por ele seguir ali, é até bom essa parceria da escola, porque ele consegue futuramente já fazer as aulas na escola e etc., é que ele faça todo o curso, então que ele entre no básico, mas que ele conclua, por isso que eu queria entender essa dimensão do período, para saber em quanto tempo mais ou menos vocês estavam prevendo que ele poderia fazer essa conclusão. Mas legal, gostei. Dos 12 aos 15 anos, se o aluno entra sem nada de inglês, ele sai com intermediário superior bom. Tá? Então, assim, é uma idade excelente para ele aprender. E aí a ideia do online, a gente entende pela situação, vamos continuar, né? Mas para o ano que vem, você acredita que já tem esse reingresso das aulas presenciais? Sim, a gente depende do que for definido, né? Porque nós, o Berlitz, aqui em São Paulo, a gente não pode dar aula presencial ainda. Entendi. Na própria escola se diz, né? As nossas escolas não estão abertas. Entendi. A gente só está trabalhando online. Mas, claro, vamos dizer que o ano que vem a gente tem aí, sei lá, a gente está com 5 turmas. Se a gente cresça para 50 turmas aí, que tem aluno na Fito para isso, a gente monta uma escola lá dentro, entendeu? Monta um QG do Berlitz ali e dá aula para todo mundo. Mas isso eu não tenho como prometer, porque eu não sei ainda como é que vai ser. Entendi.
E as aulas já têm um período pré-determinado, por exemplo, se Segundas e quartas, das 2 às 3h30. São da os grupos, tarde? os grupos que estão fazendo são 5 grupos, de Uhum. segundas e quartas, das 2 às 3h30. A gente não tem mais gente para montar grupos em outros horários. Se a gente tivesse 300 alunos, por exemplo, se essa conversa aqui tivesse sido com 300 pais, eu poderia montar umas 4 turmas, entendeu? Entendi. Como é meio do ano e a gente não tem um appeal, as pessoas não conhecem o Berlitz ainda. Todo mundo que nos conhece gosta e quer fazer, mas a gente não consegue alcançar todo mundo ainda, entendeu? Uhum. Entendi. Meu filho estuda à tarde, por exemplo, então ele teria que esperar essa abertura. Para o ano que vem, de repente, ele entrar numa turma de manhã, né? Tá bom. Tá bom? Na realidade, a gente tem 2 horários disponíveis, tá? Tem um que é da 1h, depois eu vou passar ali mais para frente, da 1 às 2h30, e o outro que é das... na realidade, a gente sabe que a maior quantidade de alunos está no matutino e no vespertino, na FIT, né? Então, a gente fez um horário que atendesse mais o matutino e outro que atendesse mais o vespertino, por conta do horário mesmo, tá? Mas aí vai depender da formação de turma, a gente muitas vezes acaba adaptando também, é muito mais para a gente primeiro agrupar e depois a gente acaba decidindo aí com os pais. Mas deixa eu só fazer o seguinte, o Luiz já passou, né? Acho que seria legal a gente mostrar um pouquinho para vocês aqui da nossa parceria. Deixa eu só dividir a minha tela de novo, porque eu acho que ela não foi com som. Eu queria mostrar um vídeo para vocês que a gente fez com a parceria da FIT. Só um segundinho aqui. Tem que dividir a tela de novo. Eu acho que agora vai. Aí, deixa eu ver só. Porra. Vocês estão vendo de novo a tela já? Sim. Beleza. Então, bom, vamos lá rapidinho. Como a gente já passou pela parte do método, só falar um pouquinho da parceria, acho que seria legal, principalmente para a gente pensar nessa dinâmica do online, né? Que eu acho que foi um pouco da dúvida, né? Que é natural. Eu acho que, para ser sincero, uma das poucas... quer dizer, a gente não tem certeza de nada agora, né, nesse momento. Então, a gente está tomando muito cuidado para acho que abordar essa questão da aula presencial. Nosso desejo é fazer aula presencial. Eu acho que, principalmente para a escola, faz total sentido. Acho que quando a gente fala do nosso público de adultos é um pouquinho diferente, porque aí a gente sabe que a nossa rotina, às vezes, é meio corrida por conta de trabalho, o online facilita, mas realmente para a criança, a gente acredita, de fato, que tem um componente social também, da criança socializar com outras pessoas, aprender um pouco dessa convivência e isso se perde um pouco no online, então o nosso desejo é voltar para o presencial, mas por enquanto a gente está tomando bastante cuidado, seguindo aí muito também as diretrizes da FIT. Para esse momento a gente decidiu não voltar com presencial, porque a FIT está fazendo rodízio de professor, de alunos, né? Então a gente também não consegue fazer a nossa aula com rodízio por conta da dinâmica, né? Os alunos têm que ficar trabalhando em grupo, então ou tem que ser todo mundo presencial, ou tem que ser todo mundo online. Então, como a gente não consegue fazer todo mundo presencial por conta do isolamento social, a gente acabou decidindo pelo online, mas a gente está acompanhando bastante essa parte de vacinação. Nas últimas semanas, nos últimos meses, a gente tem evoluído muito aqui, acho que no estado de São Paulo, então a gente, de fato, está bem esperançoso que no segundo semestre a gente possa oferecer aulas presenciais, tanto para os alunos da FIT quanto para os nossos alunos, porque a gente também sente muita falta desse contato mais humano com os alunos. Mas só aqui para passar para vocês, né, então a gente começou a nossa parceria desde dezembro do ano passado, né, com esse primeiro esforço de captação, e a gente já fez mais de 5 turmas, né, então a gente tem mais ou menos aí uns 100 alunos. Eu queria passar para vocês um pouquinho de um vídeo que a gente fez, só para exemplificar um pouquinho dos resultados. Esse vídeo a gente tá nas nossas comunicações que a gente está mandando para os pais também, tá? Eu não sei se ele vai passar 100%, porque às vezes aqui no Zoom ele tá uma travada, mas de qualquer maneira, depois qualquer coisa a gente compartilha o link para vocês, tá? Vou dar para vocês entenderem, gente, esse vídeo é trabalho final de conclusão de semestre proposto pelos alunos. Os alunos, junto com o professor, falaram: a gente quer, para concluir o semestre, fazer algo assim, tá bom? Então, são alunos que fizeram aula com a gente por 5 meses, tá? Perfeito. 2 vezes por semana, 1h30.
Vamos tentar aqui, vamos ver se ele roda, porque às vezes no Zoom ele dá uma travadinha. Tô ouvindo, cara. Perfeito. Meu nome é Gabriela Kaufmann e eu sou uma das professoras que participou do projeto Fito. Não vou mentir, foi um desafio no início e para mim a parte importante foi definir estratégias de aula para que os estudantes pudessem praticar e interagir, em inglês, é claro. Com isso em mente, jogos, quizzes, atividades em grupos, debates e mais foram usados. Na aula, os estudantes se deram muito bem e foram capazes não apenas de aprender, mas se divertir, no meu caso, especialmente com jogos. O que eu achei mais interessante sobre essa experiência foi que, em grupo com mais alunos, eles foram capazes de ajudar uns aos outros espontaneamente. E isso, para mim, foi muito importante para o desenvolvimento deles em classe, porque eles também criaram laços uns com os outros, apesar de ser uma aula online. Após a pandemia, estratégias educacionais de ensino mudaram, e é realmente legal ver as crianças criarem esses laços e fazerem amizade da forma que elas faziam antes. Então, aqui estão os resultados. Hi, my name is Gabriela. I'm 15 years old, and my pandemic hobby is learning new makeup styles. I'm watching YouTube or Instagram. I'm like to watching Francine or Mari Maria, and I'm going to show a little bit of you. Hi guys, I'm Larissa. I'm 15 years old and I will show you what's my hobby in quarantine. I start to listen to a lot of music and one friend present me singers like Harry Styles and Louis Tomlinson. They are British singers who participated in One Direction. I start to follow their career and I like it a lot. Hi, we are the L team and it is our work. My favorite color is red. The social media that I use the most is TikTok. The professional is soccer player. And my animal favorite is the Cocorico Pagodeira. My favorite princess is Rapunzel. The house I would like to live is Beauty. And my weekend I like cook. And my menu favorite is Kent. Hello guys, my name is Felipe Gomes and I am 16 years old. My pandemic hobby is play guitar and I'm going to show you a little bit playing an intro of the band Guns N' Roses, Can Knock on Heaven's Door. Então, só um pouquinho do resumo aqui do que a gente trouxe, acho que nesse semestre da fita, né? Acho que é muito gratificante para a gente. Eu tenho os vídeos dos 5 grupos aqui, eu não vou colocar porque dá umas 5 horas. Então, assim, é muito bacana ver as crianças construírem o próprio trabalho deles, sabe? Você vê na cara deles que eles estão contentes fazendo isso, né? E acho que a gente fica muito, muito feliz. Acho que um dos pontos que você trouxe é a gente sempre busca que a família inteira fique feliz, né, com isso. Então, a gente teve alguns feedbacks muito positivos de pais que agradeceram a gente pelo filho estar se desenvolvendo. Então, acho que muito do que a gente materializa aqui é satisfação, não só dos pais, mas nossa também, de ver um projeto desse dando certo. Então, é super legal esse primeiro semestre. A gente aprendeu muito com ele, as crianças estão evoluindo muito. Com certeza, daqui 6 meses, quando a gente fizer o vídeo do segundo semestre, né? Ou seja, os alunos que ficaram um ano com a gente, eles vão ter desenvolvido muito mais e é nítido que eles estão tentando falar, aprendendo
é um processo, né? Como eu disse lá no começo, você nunca deixa de aprender o idioma, você está sempre adquirindo coisas novas, e eles já começaram esse processo, que é muito importante para a vida deles e para o sucesso deles, não só falando idiomas, como pessoas também. Então, só para a gente não alongar muito, né? Acho que até em respeito ao tempo de todo mundo, tem só mais um slide para mostrar para vocês, tá? Basicamente, o que a gente tem para o segundo semestre, tá? A gente acabou falando de muitos pontos aqui, então vou até passar um pouquinho mais rápido, tá? Então, a gente tem aula de inglês para todos os níveis, como o Luiz falou, depende muito da idade da criança e do nivelamento, né? Então, vai depender se a gente conseguir formar um grupo ou não. As turmas que a gente tem hoje em dia, inclusive as turmas atuais, elas têm 25 alunos. Talvez a gente consiga abrir turma com menos alunos, tá? A gente vai monitorar aí até o final dessa semana, até a terça-feira da semana que vem, na realidade, né? Para a gente ver quantos alunos a gente consegue captar, se a gente consegue formar uma turma. Não necessariamente a gente precisa chegar nos 25 alunos para formar a turma, tá? Mas o ideal é que a gente tenha essa quantidade, porque é exatamente como a gente está trabalhando nos grupos hoje, tá? Então, são para alunos que estão dentro da FITO já, né? Então, é uma condição especial para alunos da FITO. Já tem o material didático incluso em todo né, o pacote aí de preço. E são 2 vezes por semana. Então, como a gente falou, são 2 vezes por semana com duração de 1h30. E aí a gente tem 2 opções. Segundas e quartas, né? Sempre. Ou da 1 às 2h30, ou das 19 às 20h30. Então, esse horário aqui acaba atendendo um pouquinho mais os pais do matutino, né? Se não me engano, a aula acaba meio-dia e 15. E esse segundo horário, os alunos do vespertino, que a aula acaba às 18h15. A FITO tem um pouquinho menos de aluno na parte do noturno e, no limite, eles conseguem estudar nesse horário aqui. Então, a gente acabou optando por 2 horários justamente para conseguir formar mais grupos e garantir que a gente consiga ter quantidade suficiente de alunos para todo mundo que queira estudar realmente conseguir estudar com a gente. As aulas, elas estão previstas para iniciar no dia 30/8, tá? Então, já no finalzinho desse mês, né? Então, por isso que a gente está bem corrida aí quanto à captação e, se tudo der certo, a gente vai conseguir formar um grupo até o final da semana que vem. É um curso anual, né? Então, os alunos que começarem agora, na teoria, eles terminam em junho de 2022. Então, a renovação, né? Ou seja, o próximo ano seria a partir do segundo semestre do ano que vem. Mas, como o Luiz falou, a gente tem essa possibilidade, se a gente não conseguir formar o grupo, talvez tentar encaixar numa turma aberta, a depender do nível do aluno. Então, vai depender muito de como realmente for a captação. Mas, para essas turmas que se iniciarem no dia 30/8, seria mais ou menos essa linha do tempo até junho do ano que vem. E aí, acho que uma das perguntas também, né, que é super importante a gente falar, é quanto, né? Então, como eu disse, o material didático está incluso dentro da proposta. E a gente, na realidade, é um pagamento de 12 parcelas de R$ 99,00. Ele pode ser em até 12 parcelas, né? Se for desejo fazer em menos parcelas, também é possível fazer. E a gente tem 2 formas de pagamento, tanto via cartão de crédito quanto boleto, né? As inscrições, elas estão online até o dia 24/8. E também uma coisa que a gente trouxe dessa vez, né? A gente percebeu, principalmente no outro semestre, que muitos pais tinham dúvidas antes de fechar a matrícula com a gente. No semestre passado, a gente tinha uma inscrição só via e-commerce, que ele está por este link aqui também, tá? E esse semestre, a gente trouxe também uma consultora. Então, tem uma pessoa disponível para falar com vocês, que é a Tainá. A Tainá é uma consultora que está alocada aqui para trabalhar com os pais da FITO. E ela está atendendo tanto pelo site, né? Então, aqui nesse site tem um formulário, que se vocês preencherem esse formulário, estou com alguma dúvida, queria fechar com vocês, queria fazer uma pergunta, a Tainá entra em contato através dos dados cadastrados lá. E também, se vocês quiserem entrar em contato proativamente, tem o WhatsApp, o telefone dela e o e-mail para atendimento, tá? Então, de maneira muito resumida, a gente tem, né, até para a gente não estender muito aí, eu sei que já tá aí no final do dia, todo mundo quer descansar agora. A gente tem duas maneiras de matrícula, né? Ou via nossa consultora, que é a Tainá, que está trabalhando pela FITO, ou direto pelo e-commerce, dá para você fazer a compra também, tanto por boleto quanto por cartão de crédito, via e-commerce. E aí, feita a compra, nosso time vai entrar em contato com os pais que fecharem. Uma das perguntas aí que a gente pode ter, né? Como eu disse, a gente ainda está nessa pendência de formação de grupo, né? Caso o grupo não seja formado, a gente devolve todos os valores para o pai, tá? Então, a gente basicamente vai devolver tudo que no caso foi pago. Nesse começo, muitas vezes é só a primeira parcela, tá? Então, a gente devolve, faz o reembolso integral aí da primeira parcela.
Essa foi uma dinâmica que já aconteceu no primeiro semestre, que a gente não conseguiu formar turma para todos os alunos, tá? Então, é uma coisa natural, muito mais, acho que para ficar ciente também. Então, tem interesse e quer fazer a matrícula, eu recomendo que faça a matrícula já até o dia 24, até para a gente já ter uma noção do tamanho das turmas que a gente vai ter, e se não acontecer, a gente vai entrar em contato e vai realizar a devolução aí do valor, se a turma não formar. Eu vi aqui que tem uma mão levantada, eu acho que foi... Sou eu. Foi a Heloísa. Eu Eu não acho estou que, vendo vocês. imagina, uma das perguntas que eu ia fazer era isso, se eu poderia, de repente, esperar uma confirmação de turma para fazer a inscrição depois dessa confirmação, mas pelo que você falou, é melhor fazer a inscrição e aí, não tendo essa confirmação, vocês retornam o nosso valor que a gente já pagou, certo? Isso. Se você não quiser fazer pelo e-commerce, você pode entrar em contato com a Tainá, porque a Tainá está fazendo... Tá. Aí ela... porque aí você pelo menos fala assim, eu não queria fechar pelo e-commerce, porque eu queria ver o fechamento de turma e tal. E aí ela já meio que deixa sua vaga reservada, porque... Por que a gente precisa desse prazo, né? As aulas vão começar no dia 30, então a gente precisa formar grupo, alocar professor, então a gente precisa de uns 3, 4 dias aí, mas assim, se passar um outro dia depois, você, sei lá, conseguir efetivar no dia 25, talvez a gente consiga abrir uma exceção. Então, o ideal, se você não tiver 100% de certeza, de verdade, se você tiver certeza, eu recomendo que você faça pelo e-commerce, porque aí já reserva instantaneamente. Se não, pode falar com a Tainá, que ela deixa meio que a sua vaga reservada, e aí ela vai te passando essas informações com certeza, tá? A maioria dos pais que a gente teve matrícula agora foram pelo e-commerce, mas a gente teve uns 2 ou 3 casos que fizeram diretamente com a Tainá. Tá. Não, eu só queria dizer que eu acho essa iniciativa muito boa. Uma maior dificuldade que eu tenho, e aí que você mencionou, é o tempo. Então, eu trabalho muito, mesmo estando online, é muita coisa para fazer durante o dia. E eles na escola, como eles já estão ingressando de forma reduzida, mas estão ingressando de novo na escola, no futuro, né? Eles já estarem na escola para fazer as atividades lá e conseguir evoluir já no inglês. Vocês são uma ótima escola, inclusive eu estou para iniciar na escola de vocês espanhol, que eu estou precisando do trabalho, eu já pedi para uma que legal! Já chegou para mim, então quando eu vi, eu fiquei muito interessada mesmo. Eu vou fazer a inscrição do Lucas, sim, pelo site. Que ótimo! E aí, qualquer dúvida que você tiver, pode acionar a Tainá a qualquer momento, tá? Ela está 100% aí dentro do programa, e a gente está acompanhando de perto, tá? Eu estou em contato direto com a Fito desde o começo do ano passado, então, alguns pontos, pais pediram alguns horários diferentes, tá? A gente está sempre coletando feedback, inclusive esse horário que a gente abriu para a parte da tarde, né? Gente, muito obrigada. A gente mudou um pouquinho e funcionou super bem em cima do feedback. Então, feedbacks, qualquer coisa, podem passar para a Tainá, para a Fito, a gente sempre vai evoluindo e aos poucos conhecendo melhor o que os pais da FIT esperam, que a gente pode oferecer de melhor para vocês também. Ana Paula está com a mão levantada aí. Ana Paula, quer fazer uma pergunta? Sim, eu só ia perguntar a respeito desse material, né, que vocês utilizam, se é um material impresso que o aluno vai receber, vai retirar, como é que funciona a parte do material? Esse material durante as aulas digitais, o material é digital também. Ah, tá bem. Entendi. Isso, a gente tem o material da NetGeo que ele tem digital também. É o mesmo material impresso, mas é digital. Ok. Então, o aluno recebe uma licença com uma instrução de como instalar o material, tanto a parte do workbook como da sala de aula, para ele poder ter os dois. Ah, bacana. Tá joia, gente. Acho que esclareceu bastante aí as dúvidas. Tá Bom, gente, a gente quer agradecer o tempo de vocês terem vindo aqui ouvir a gente falar, que a gente fala bastante. E desejar boa sorte para vocês. E se qualquer coisa que precisar, o Berli está à disposição, tá? E é isso. É isso, agradecemos muito, muito feliz aí com essa sessão. Espero de verdade conseguir formar uma outra turma e começar mais um semestre com uma história de sucesso aí com a FIT. Obrigado em nome do Birdit, e qualquer dúvida pode entrar em contato pelas credenciais aqui que a gente deixou na tela. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. gente. Boa noite aí. Obrigada, boa noite. Obrigadão. Tchau, tchau. Boa noite. E aí,